por amor de Jesus, Deus. Amém. Amém. Você já parou para pensar em como nós, como seres humanos, somos especialistas em transformarmos coisas boas em coisas ruins? Você já parou alguma vez para refletir sobre isso? Para meditar sobre essa realidade? Porque isso é algo que nós encontramos em diversas áreas da sociedade em que nós vivemos. Não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Nós encontramos os homens transformando coisas boas em coisas terríveis, em coisas aterrorizadoras. Veja, nós criamos câmeras de vídeo e nós poderíamos gravar momentos inesquecíveis com essas câmeras. Em uma viagem de família, do nascimento de um filho, do batismo de uma pessoa querida. Mas nós temos a brilhante ideia de pegarmos essas câmeras que nós criamos e filmarmos pessoas fazendo sexo. E transmitimos esses vídeos gravados por essas câmeras na internet para que todo mundo veja. Você percebe como nós somos maravilhosos? Como nós mudamos algo tão bom e nós transformamos esse algo tão bom em algo tão ruim? Nós podemos plantar uma vinha, nós podemos escolher uvas delas. Nós podemos fazer um bom vinho. Tomarmos esse vinho moderadamente. Nos deliciarmos no prazer que o vinho dá. Saborearmos aquele vinho que enche, que encanta o paladar de quem gosta. Mas em lugar disso, nós fazemos o vinho e nós bebemos desenfreadamente. Nós ficamos bêbados, parecendo loucos, agindo piores do que crianças, porque nós temos a capacidade disso, de transformarmos algo bom em algo extremamente ruim. Nós temos a capacidade, queridos, tão grande que nenhum ser da criação tem, de criarmos instrumentos cirúrgicos para curarmos pessoas. E nós temos visto isso, que com o avanço da medicina, cada dia que passa, são cirurgias atrás de cirurgias que nós olhamos e dizemos, como é que esses médicos fizeram isso? Como é que um homem tem a capacidade de que com instrumentos cirúrgicos, dividir ali duas pessoas que nasceram com a cabeça colada, duas pessoas que nasceram juntas? Como é que um homem pode abrir uma pessoa e operar o coração dela? Nós temos essa capacidade de criarmos esses instrumentos e de fazermos coisas encantadoras, coisas maravilhosas. Mas como nós somos tão bons, nós também temos a capacidade de pegarmos esses mesmos instrumentos, introduzirmos eles no útero de uma mulher e puxarmos parte a parte de um bebê que está ali dentro ainda vivo. Nós temos a capacidade de fazer isso, despedaçarmos um bebê no útero e retirarmos aquele ser completamente indefeso, que nada e absolutamente nada pode fazer, esquartejando ele, parte a parte. Você percebe como nós somos bons? Você percebe como nós temos a capacidade de fazer isso? E transformarmos coisas boas em coisas aterrorizadoras? Porque, de fato, queridos, nós não somos bons. Talvez alguém te disse isso, que você é muito bom, que Deus tem prazer em você por causa da sua bondade, mas isso é mentira. A Bíblia vai na contramão dessa ideia, ela nos mostra algo completamente diferente, e só basta você olhar para a sociedade, para dentro do seu coração, e você vai encontrar o quanto mal nós somos. Nós somos tão maus, mas tão maus como seres humanos, que nós chegamos ao ponto de transformarmos algo extremamente belo como um arco-íris. Aquilo que quando criança nós olhamos e apontamos e perguntamos à nossa mãe, ao nosso pai, o que é aquilo? Aquilo que nós ficamos encantados e que nós queremos correr atrás, achando que ele vai tocar ali no chão e que nós vamos chegar no local em que ele toca no chão. Aquilo que a gente coloca, às vezes, em quadros, em pinturas, e que nos deixa, de fato, boquiabertos, mas nós somos tão bons que nós temos a capacidade de transformarmos o arco-íris em um símbolo de promiscuidade. Sim, como seres humanos, nós tivemos a capacidade de retirarmos uma cor do arco-íris e de fazermos com ele uma bandeira que representa o orgulho homossexual. O orgulho de pessoas que decidem, de fato, viver contra a palavra de Deus. Nós transformamos algo tão bom em símbolo do orgulho de pessoas que têm o prazer de fazer aquilo que Deus reprova.
do orgulho de andar na contramão de Deus, do orgulho de distorcer a criação de Deus, que sempre orientou a ser homem com homem, mulher com mulher. Você percebe como nós somos terríveis? Você percebe como nós somos maus? Você percebe que como seres humanos, sem exceção, o que é que nós merecemos? O que é que nós merecemos como seres humanos? Diante da nossa maldade, diante do nosso pecado, o que é que eu e você merecemos? A Escritura nos ensina muito bem. A Escritura nos mostra essa realidade. Quando nos diz que o salário do pecado é a morte. E salário é aquilo que nós recebemos porque nós merecemos. E se nós merecemos algo, queridos, esse algo é a morte. Nós merecemos morrer. Nós merecemos desaparecer desse mundo belo, onde nós o temos transformado aquilo que é belo em coisas ruins. É isso que nós merecemos. Mas eu quero te fazer outra pergunta nessa noite de hoje. Você já parou para pensar por que você está vivo hoje? Você já parou para pensar por que você não recebeu essa morte hoje? Você já parou para pensar por que isso não caiu sobre a sua cabeça? Por que nós não temos recebido isso? Porque veja, quando o cálice da maldade se encheu, Deus derramou o dilúvio sobre a terra, e nós já vimos isso aqui em Gênesis. Deus matou todas as pessoas, com exceção de Noé e da sua família. E quando você olha para a sociedade hoje, você acha que ela está boa, que está tudo certo, ou que ela deveria ser destruída por causa da sua maldade. Sem sombra de dúvida, o que nós merecíamos como seres humanos era outro dilúvio, queridos irmãos. Mas por que Deus não manda isso? Por que Deus não tem feito isso, queridos? Porque nós podemos ter certeza de que o dilúvio não cairá sobre a nossa cabeça amanhã e matará toda a raça humana. O texto de hoje responde essa pergunta. O texto de hoje nos ensina sobre isso. O texto de hoje nos mostra que ainda que nós sejamos maus, demasiadamente corruptos, o Senhor tem concedido a esse mundo graça e misericórdia. O Senhor tem preservado esse mundo com sua boa mão misericordiosa. E essa graça, essa misericórdia de Deus, de não enviar outro dilúvio para nos matar, é revelada no fato de que Deus faz uma aliança com o homem, garantindo que ele não iria mais destruir a terra por meio de águas de dilúvio, que ele nos iria dar tempo, que ele iria nos tolerar com sua misericórdia, com sua graça, ele iria nos abençoar. E é isso que esse texto nos mostra. Nós estamos na narrativa de Gênesis agora no momento em que o dilúvio é passado, em que Noé e sua família saem da arca, e que Deus agora vai a Noé, vai a seus filhos, fala com a criação e faz uma aliança com eles. Uma aliança de preservação com os homens e também com os animais. E nós acabamos de ler isso quando nós vemos do versículo 8 a 11. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, veja, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Veja, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Queridos, quanta riqueza nós temos aqui. Quanta preciosidade nós temos nesses 4 versículos que nós acabamos de ler. Veja, nós temos Deus fazendo uma aliança, e é isso que nós percebemos logo de cara. Essa aliança não partiu do homem. Essa aliança não partiu de mim e de você. Essa aliança partiu de Deus e foi executada pelo próprio Deus. É uma aliança unilateral, ou seja, uma aliança de apenas um lado. Perceba, nada aqui foi debatido com Noé. Deus não chegou para Noé e disse: Noé, eu quero falar contigo. Tu quer fazer uma aliança comigo? Não, Senhor, não estou muito afim não. Mas por que, Noé? Não, Senhor, eu quero. Mas como é que tu quer que eu faça uma aliança contigo? Não. Deus nem perguntou a opinião de Noé. Deus não se preocupou com o que Noé achava, pensava ou deixava de pensar, não. Eles simplesmente decidiam entrar em aliança com Noé, em aliança com seus filhos, em aliança também com os animais. Foi uma decisão do soberano Deus, queridos. O dilúvio passou. O terror havia passado. Um mar de mortos na terra. Todos os seres humanos, todos os animais.
Apenas quem estava na arca sobreviveu. Imagine agora você sendo Noé, ou um dos filhos de Noé, ou uma das esposas, e saindo ali da arca depois dessa desgraça tão grande. Você que quando entrou na arca viu pessoas ali gritando, ouviu o som delas desesperadas com a morte. Talvez alguns batendo na arca para entrar. Você que experimentou isso, sai agora da arca. Será que você iria temer um outro dilúvio mais à frente? Será que você ia ficar pensando, quando a maldade se multiplicasse, será que Deus vai mandar águas novamente? Será que mais uma vez os animais morrerão? Será que os filhos de Noé pensaram isso? Como é que estava o coração daqueles homens? Como é que eles ficariam quando eles parassem agora e olhassem para as nuvens no céu ficando pretas? E começassem a ver a chuva cair, como caiu na nossa cidade a semana toda. Chuva forte. E começassem a ver raios, a ouvir os trovões. Como é que eles se sentiriam? Será que o medo não ia tomar conta do coração deles? Deus vai fazer a mesma coisa. Ele vai matar todo mundo. Mais uma vez ele está irado com a raça humana. Mais uma vez ele vai destruir tudo. Queridos, nós não sabemos o que eles pensaram. Nós não temos a ideia disso com propriedade dizer foi exatamente isso. A gente apenas pode imaginar. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Sabe o que é? O bom, santo e eterno Deus pastoreou o coração desses homens. O bom, santo e eterno Deus pastoreou o coração de Noé como representante da aliança de seus filhos, a quem a aliança se estendia. E o bom e santo Deus continua a pastorear também o coração do seu povo, através da minha vida e na sua vida hoje. O Senhor continua a fazer isso. E perceba, esse Deus é um Deus que não tem nenhuma necessidade de entrar em aliança conosco, nenhuma necessidade de nos pastorear. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele não nos deve nada. Se o Senhor pastoreou Noé, seus filhos e a nós hoje, e isso é por pura graça. Se Ele quis entrar em aliança com Noé, com seus filhos e conosco, isso é por pura graça, meus irmãos. E por que graça? Porque a aliança nos mostra qual foi essa graça. Essa graça é instituída em um pacto unilateral, onde Deus o faz. Veja, eu estabeleço a minha aliança convosco. Qual era a aliança que Deus fez? Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Veja que coisa preciosa essa promessa de Deus. Eu não vou mais matar a raça humana por meio de um dilúvio. Eu estou prometendo isso a você, Noé. Eu estou prometendo isso à sua descendência, Noé. Aos homens que vierem a nascer da sua família, e somos todos nós. Porque só sobrou Noé na arca e seus filhos. Então nós somos família de Noé, nós fazemos parte daquela descendência, percebe? Essa promessa hoje se estende à minha vida, se estende à sua vida hoje. E isso é que é precioso. Porque o pacto de Deus não foi feito apenas com Noé. O pacto de Deus também foi feito com seus filhos. O pacto de Deus foi feito com a sua descendência. Deus empenhou a sua palavra. E aqui nós vemos a soberania de Deus. Um Deus que não precisa de opinião. Mas nós vemos também quão gracioso esse Deus é. Porque veja, mesmo sem depender de nós, mesmo sem precisar de nós, mesmo sem nós termos nada a oferecê-lo, que Ele precise, Ele vem até nós e nos faz essa tão bela promessa. Mesmo sendo quem nós somos, miseráveis, Ele diz, eu vou dar tempo a vocês. Eu não vou matar a raça humana por meio de um dilúvio. Ele trata o nosso coração nos livrando do medo de um dilúvio. Não porque a gente é bonzinho, porque a gente sabe que nós não somos, mas porque Ele derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida, nos preservando e preservando também aos animais. Noé, seus filhos e nós mesmos, então, podemos olhar para as nuvens pretas, podemos contemplar as águas dos oceanos, podemos estudar sobre os lençóis freáticos, aquelas águas debaixo da terra, águas subterrâneas. E não precisamos mais ficar aterrorizados dizendo, essas águas vão vir e vão destruir toda a terra. Porque até o dia em que vivemos hoje, o Senhor tem derramado graça e misericórdia sobre a nossa vida. Não permitindo que o ser humano seja mais destruído por águas de dilúvio por conta dos seus pecados.
e nos dando a possibilidade de respirarmos o ar de Deus, de comermos a bebida de Deus, de andarmos no mundo de Deus e de usufruirmos as maravilhas que Deus fez. Isso é graça, queridos irmãos. É apenas o Senhor Todo-Poderoso, então, que segura os ferrolhos dos oceanos. É apenas o Senhor Todo-Poderoso, então, que sustenta as nuvens no ar. É apenas o Senhor Todo-Poderoso, então, que tranca as comportas debaixo da terra, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso e toda a criação, então, está sob o seu comando. Tudo e absolutamente tudo está sob o seu controle. É nesse Deus Todo-Poderoso que reside a sua promessa e o poder para cumpri-la. Mas você percebeu também um outro detalhe desse pacto? Muito precioso. Deus faz o pacto com Noé. Porque Noé era o responsável com quem Deus firmava a aliança. Mas você viu que esse pacto não ficou apenas com Noé. Você viu que esse pacto se estendeu à família de Noé, à descendência de Noé. E queridos, como isso é belíssimo. O que é que nós encontramos aqui? Aquilo que nós estamos vendo agora na prática. Se você olhar para o lado, para trás ou para frente, você vai ver que tem crianças no nosso meio. Você vai ver que tem bebês no nosso meio. Você vai ver que tem adolescentes no nosso meio, jovens no nosso meio, pais e filhos aqui juntos adorando a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que não se preocupa apenas conosco. Ele se preocupa também com os nossos filhos. Ele é um Deus que se preocupa com a nossa descendência. Ele é o Deus que se preocupa com a nossa posteridade. E é isso que nós vemos aqui. A promessa de Deus alcança os nossos filhos, alcança a nossa descendência. Como o reformador João Calvino bem disse, Deus faz aliança com Noé e sua família, para que não tenham medo de outro dilúvio. Segundo, ele transmite a sua aliança à posteridade, não apenas para que, por intermédio de sucessão contínua, o efeito alcance outras gerações, perceba, mas para que os que mais tarde nascessem, guarde isso, aprendessem também pela fé esse testemunho, e viessem a concluir que as mesmas coisas que foram prometidas aos filhos de Noé, também foi prometida a eles. Percebe o que é que os pais devem fazer, então? Você consegue entender qual é a função dos pais? Deus faz aliança com os pais e com seus filhos. Qual é a função, então, dos pais? Virar para os seus filhos e contarem a eles sobre essa aliança. Ensinar a eles que eles já nascem debaixo da aliança de Deus. Mostrar a eles como o Senhor foi gracioso em fazer com eles esse pacto. Veja, essa é a nossa responsabilidade. Ensinarmos aos nossos pequeninos que eles não só morrem agora, porque Deus fez uma aliança. Que o dilúvio não cai sobre a terra hoje, porque Deus fez uma aliança. Ensinar aos nossos filhos, olha, Deus está sendo misericordioso comigo e com você, porque Ele fez uma aliança. Apontar a eles que há um pacto sobre a cabeça deles. É isso que o Senhor nos ensina a fazer. E esse não é o primeiro exemplo, o único exemplo, na realidade, de que Deus nos mostra que Ele faz aliança com os pais e com os filhos. Não, isso percorre toda a Escritura, toda a Bíblia. Nós vemos isso aqui em Noé, nós vamos ver isso também mais na frente em Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus dá um sinal dessa aliança a Abraão. E ele mostra em quem deveria ser colocado também esse sinal, não apenas sobre Abraão, mas também sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. E esse sinal é a circuncisão, como nós bem sabemos. Em Gênesis 17, quando Deus faz o pacto com Abraão, ele vai dizer justamente isso, veja, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E ele não para por aí. E a tua descendência, veja, no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus. Agora veja, não é só teu Deus, Abraão. Eu não estou estabelecendo uma aliança para que eu apenas seja teu Deus. Eu não quero ser só o teu Deus. Não, ele diz, e da tua descendência. É isso que Deus quer. Ele quer ser Deus dos pais e Ele quer ser Deus dos filhos. É essa a aliança do Senhor. E se você nunca leu Gênesis 17, eu recomendo que você leia. E eu vou continuar a ler para você ver quão precioso é. Dando um salto aqui para o versículo 9, Deus vai dizer o seguinte, diz mais,
Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, veja mais uma vez, tu e a tua descendência no decurso de tuas gerações. Qual é a aliança de Deus? Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A carne do prepúcio será cortada. Esses meninos agora serão marcados na carne. Eles serão marcados na carne para dizer, olha, é o meu sinal de que eles fazem parte do meu pacto. Você, Abraão, seus filhos também. Eles nascem, eles não têm escolha ainda, eles não podem decidir nada, mas você vai marcar eles com o sinal do pacto, porque eu tenho um pacto com você, porque eu tenho um pacto com eles. Veja, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. Agora perceba, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a aliança. Se Abraão se recusasse a circuncidar seu filho, ele estava dizendo, esse menino não fazia parte do pacto. Não poderia estar, então, no meio do povo de Deus. Percebem? Essa aliança do Senhor, queridos. Pais com filhos. Aí você pode estar dizendo, pastor, só aconteceu no Antigo Testamento. É só lá. No Novo Testamento, tudo muda. A gente não tem mais isso. Não, queridos. Porque a circuncisão é substituída por outra manifestação visível da aliança de Deus no Novo Testamento. E nós sabemos que a aliança do Novo Testamento é administrada por Cristo. Quando ele vai dizer que esse é o cálice do quê? Da nova aliança no meu sangue. Nós vemos isso claramente em Mateus 26. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E qual é o sinal, além da ceia, que nós temos agora colocado sobre aqueles? A ceia a gente participa, mas nós temos um sinal que é colocado sobre nós, no momento em que nós de fato cremos em Cristo e demonstramos que cremos em Cristo. O Senhor dá outro sinal no lugar da circuncisão. O Senhor nos dá o batismo. E nós vemos isso na palavra de Deus em Mateus 28. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Veja, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo assim, o que nós temos na nova aliança é que o batismo substitui a circuncisão. Nós temos agora um novo sinal dado, e esse é o batismo. A gente não precisa mais circuncidar os meninos. Nós temos agora um sinal dado sobre homens e sobre mulheres. A água colocada sobre a cabeça. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo invocado. E nós vemos isso com o apóstolo Paulo nos ensinando claramente essa realidade da substituição da circuncisão pelo batismo, quando ele vai dizer em Colossenses 2, nele também fossem circuncidados. E ele está falando para o povo agora da nova aliança, veja, não por meio de mãos, ninguém foi e cortou seu prepúcio, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele aonde? No batismo, percebe? A circuncisão agora no coração. E a marca de que eu morri com Cristo é o quê? É que eu fui batizado. A marca de que eu creio em Cristo é o quê? É que eu fui batizado. Veja, com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nós batizamos nossos filhos. E a gente não planejou nada para ter esse texto hoje. Porque hoje tem batismo de criança, porque hoje tem batismo de adulto. Não, soberania pura de Deus, é sequência do texto, estamos pregando. Mas o Senhor hoje nos presenteia com um momento em que nós temos a palavra nos ensinada, e nós teremos daqui a pouco a palavra ensinada, mostrada, e nós iremos participar disso. É por isso que nós batizamos nossos filhos, porque Deus é uma aliança com os pais, é um Deus de aliança com os pais e com os filhos. E a igreja primitiva fazia isso. Nós vemos o apóstolo Paulo em Atos pregando a uma mulher chamada Lídia. E nós vamos ver que essa mulher,
Tenha o seu coração aberto pelo Senhor. Atos 16, 14 a 15. O Senhor abriu o seu coração para crer. E veja, e logo foi batizada ela e toda a sua casa. Todas as vezes que alguém era batizado na Escritura Sagrada, ou era criança, ou era um adulto. O adulto tinha que decidir por si próprio. Se toda a casa de Lídia foi batizada, o que é que significa? Haviam crianças ali. Talvez uma mulher viúva com seus filhos agora. Todos eles sendo batizados. Porque é assim que a palavra do Senhor nos mostra. E o apóstolo Paulo, em Atos 2, no versículo 39, deixa ainda mais claro essa realidade quando vai nos dizer o seguinte: para vós outros é a promessa. Ora veja, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Para quem é a promessa, irmãos? Para nós, para nossos filhos e para todos os que estão longe. Nós batizamos então nossos filhos, ainda quando crianças. Não é porque eles possuem fé, como alguns alegam. Tem que batizar a pessoa quando possui fé. A gente não batiza porque eles possuem fé. A gente não batiza porque eles possuem a capacidade de escolher. Não. Nós batizamos porque Deus fez uma aliança com os pais e com os filhos. Porque esse é o nosso Deus. Porque nós cremos verdadeiramente em Cristo. E estamos debaixo do pacto da graça. E nossos filhos fazem parte desse pacto. Nossos filhos estão dentro do pacto da graça. Até eles crescerem, eu quero que você preste atenção nisso. Até eles crescerem e se tornarem capazes agora de entenderem a fé, de compreenderem seus pecados e de reconhecerem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós temos uma missão. Batizamos eles e temos uma missão: ensinarmos a eles o caminho do Senhor. Contarmos às gerações futuras aquilo que Deus tem feito. Contarmos aos nossos filhos sobre suas promessas e sobre como elas se cumprem no seu Filho Jesus e como algumas ainda hão de se cumprir. É por isso, como vocês verão aqui hoje, quando acontece um batismo infantil, são os pais e mães assumindo responsabilidade diante de Deus, do Deus do pacto, de ensinarem seus filhos a lerem para que eles possam ler a palavra. Assumindo a responsabilidade de lerem a palavra de Deus com eles. Lerem a Bíblia com eles. Assumindo a responsabilidade de trazê-los à igreja. De instruí-los no caminho do Senhor durante a caminhada. Assumindo a responsabilidade de orarem com eles e orarem por eles. Essa é a responsabilidade do pai. Essa é a responsabilidade da mãe. Os filhos, então, que pela graça de Deus compreenderem verdadeiramente o Evangelho. Os filhos, então, que esse ensino entrar no coração deles, operado pelo Espírito Santo, e passarem agora a crer em Cristo Jesus. Esses filhos irão permanecer debaixo do pacto da graça. Esses filhos, então, serão salvos pelo Santo Cordeiro de Deus. Cresceram sobre o pacto, foram instruídos no pacto, pastoreados no pacto, e agora se renderam ao Senhor do pacto. Esses meninos um dia virão à frente da igreja e farão agora aquilo que eles não fizeram quando criança. Farão sua pública profissão de fé e dirão: eu creio nisso, eu creio no que meus pais me ensinaram, eu creio na palavra de Deus, eu creio em Cristo, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo. Mas o batismo sobre as crianças, o fato delas estarem debaixo da aliança, não significa que obrigatoriamente elas serão salvas, queridos. Porque as crianças que crescerem, se tornarem adolescentes, jovens e adultos, e que rejeitarem o ensino dos seus pais, e que preferirem ser como Caim, que uma hora se mostrou de quem era realmente, que era do maligno, e se rebelarem contra Deus, esses meninos serão expulsos do pacto, restando a eles, a menos que se arrependam, uma terrível expectativa de juízo sobre as suas vidas. São pessoas a quem muito foi dado, e são pessoas a quem muito será cobrado. Serão então condenados pelo Senhor, porque se voltaram contra o Senhor. Diante dessa realidade tão preciosa, queridos, cumpre a nós, irmãos,
descansarmos em Deus. Um Deus que controla todas as águas das nuvens, dos oceanos e que estão embaixo da terra. Sabedores que o Senhor tem sustentado o mundo e que Ele não tem aniquilado o mundo com dilúvio por conta da sua misericórdia e graça. E que isso se revelou por meio de uma aliança feita pelo próprio Deus. Hoje você pode dormir tranquilo. Não vai cair um dilúvio sobre o mundo todo para destruir toda a raça humana. Porque o Deus que prometeu é um Deus que cumpre. Mas também, queridos, hoje, a você que é pai e que já batizou seus filhos, a você que é pai e que hoje também vai batizar os seus filhos, a nós que já fizemos isso, cumpre a nós a importância de não esquecermos daquilo que nós prometemos na frente da igreja. De não esquecermos da promessa que nós fizemos diante de Deus, como alguns farão hoje aqui. Eu quero te exortar isso. Porque como nós temos visto, algumas vezes, rapaz que vem aqui à frente, rapaz que sobe diante do povo de Deus e diante de Deus, e que fazem promessas, como nós veremos hoje. Eu vou educar os meus filhos na palavra, eu vou ensiná-los a ler, eu vou ler a Bíblia com eles, eles vão ler a Bíblia, eu vou orar com eles e por eles, eu vou trazer eles à igreja, eu vou pastorear o coração deles, é isso que eles estão falando. Prometem isso. E é um dia alegre. E convidam pessoas, é uma bênção que a gente tenha pessoas convidadas para ver esse momento tão grandioso. Mas homens e mulheres que prometem isso, mas que não honram com o seu compromisso diante de Deus. Homens e mulheres que nós vimos que batizaram seus filhos, mas não oram com eles. Homens e mulheres que não fazem culto doméstico na sua casa. Homens e mulheres que não trazem seus filhos à igreja. Que preferem ir para outros lugares do que trazer seus filhos à igreja. Homens e mulheres que, quando caem até mesmo no pecado, se afastam de Deus e levam consigo seus filhos. Casais que ensinam seus filhos a faltarem o culto. Homens que, em vez de conduzirem seus filhos a Cristo, conduzem eles a uma vida de religiosidade morta. De religiosidade apenas domingo. Só domingo aqui a gente é crente, filho. Depois de domingo é palavrão, é pornografia, é bebedeira, é fazer o que quiser durante a semana. Mas pais que assumiram o compromisso e batizaram seus filhos. Esses homens e mulheres são homens que, em vez de serem agentes para a produção de vida na vida de seus filhos, são homens e mulheres que têm conduzido seus filhos à morte, que têm conduzido seus filhos à destruição. E que após alguns anos, quando esse menino cresce e se rebela ainda mais, viram e dizem ainda, descaradamente, onde é que eu errei? Não estou falando de pais fiéis que tiveram a desgraça e o desgosto de ver seus filhos saindo do caminho do Senhor. Isso pode acontecer. Eu estou falando de pais infiéis. Porque aquele que foi fiel, mas seu filho se rebela, Deus só vai cobrar do seu filho. Mas perceba, se você é pai e mãe, e você fez esse compromisso, e você tem negligenciado o seu compromisso, nunca se esqueça que Deus cobrará de você por aquilo que você prometeu. O Senhor há de cobrar de você aquilo que você prometeu. Por isso que todo pai que vier aqui à frente, um dia batizar seus filhos, nosso sentimento deve ser de pernas trêmulas e de confiança apenas no Senhor. Porque nós precisamos da sua ajuda para que Ele nos ajude a cumprirmos nossas promessas e a instruirmos os nossos filhos. Sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis. Oremos e trabalhemos para que até no que depender de nós,
a única coisa que nós queiramos ver são nossos filhos no caminho do Senhor. São nossos filhos obedecendo a Deus. Hoje nós seremos edificados com o batismo de alguns pequeninos e de homens adultos também. E que nós, como igreja, olhemos para isso hoje e sejamos fortalecidos com a lembrança de que Deus nos faz. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é o Deus do pacto. E que nós também não achemos que a promessa de Deus de não destruir o mundo com água implica que Deus nunca mais vai derramar a sua ira. Ou que ele não vai derramar parte da sua ira sobre uma cidade, sobre um país ou sobre um estado. Perceba, inundações acontecem. Tsunamis acontecem. Mas elas acontecem em partes isoladas. E Deus não prometeu que isso não aconteceria. Ele prometeu que as águas do dilúvio não cobririam a terra. Ele prometeu que não haveria mais uma inundação global. E esse dilúvio nos lembra apenas o dia, como nós veremos daqui a pouco, do juízo de Cristo. Um dia que de fato Cristo voltará, salvará povos de todas as tribos, raças e nações, mas também condenará de todos os países e continentes os homens ímpios que não se arrependeram e que neles vivem. O texto segue e nos mostra que o Senhor nos deu um sinal para que nós nos lembrássemos da sua aliança. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança, entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Você percebeu como em várias alianças que nós acabamos de mencionar, o Senhor deu sinais ao povo. Ele faz uma aliança e ele dá um sinal. Nós vimos ali, o Senhor faz uma aliança com Abraão, e qual foi o sinal? A circuncisão. Nós vemos mais na frente que o Senhor faz uma aliança com o povo em Êxodo 31, e ele dá outro sinal. O sinal é o quê? O sábado. Veja, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja, o sábado, o dia do Senhor, um dia na semana para nós cultuarmos a Deus, é um sinal que o Senhor nos dá. E nós temos outro sinal agora aqui, na aliança feita com Noé, que é o arco-íris. E nós temos o sinal na nova aliança, que é o batismo dado pelo Senhor. O Senhor dá sinais ao seu povo quando ele faz uma aliança. E com Noé ele coloca um arco-íris. Veja, Deus empenhou sua palavra com Noé, com a descendência de Noé, com os animais também. E como um sinal da aliança ele colocou um arco no céu. Aqui a gente não vai entrar no mérito de se o arco-íris aparecia antes do dilúvio ou não aparecia. Alguns vão dizer que a atmosfera depois do dilúvio mudou bastante. E de fato pode ter acontecido isso. Porque as águas saíram debaixo da terra, tudo foi transformado. O mundo todo foi inundado. Então, com certeza, a gente deve ter mais nuvens no céu depois do dilúvio. E alguns vão defender que o arco-íris então apareceu depois disso. Mas veja, não quer dizer que ele não pudesse existir antes também. Nós sabemos, quando estudamos, que o arco-íris são as gotículas de água, as quais o sol bate, e elas funcionam como um prisma que dividem a luz do sol em várias cores, formando ali o arco-íris. Mas veja, quer ele existisse antes, quer o Senhor agora o utilize como sinal, o Senhor está nos dando algo em que nós podemos observar, em que nós podemos olhar para os céus, em que nós podemos ver
Seja o rico, seja o pobre. Seja o baixo, seja o alto. Não importa que tipo de pessoa você seja, você pode ver o arco-íris, a não ser que você não tenha visão. Mas alguém pode até te dizer, tem um arco no céu. E que isso é a garantia de uma aliança que Deus fez. E é aí que justamente reside a maravilha desse texto. O Senhor faz uma aliança conosco. E Ele coloca um sinal entre Ele e nós. E é interessante a figura que Deus trata. Ele vai dizer, olha, é com vocês, é com os animais. Será uma aliança entre mim e a terra. O arco-íris está colocado no céu como um sinal da aliança de Deus com a sua criação. E um sinal também que era visto por quem? Pelo próprio Deus. É isso que nós lemos. Deus vai dizer, olha, sucederá que quando trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, aí eu vou me lembrar de algo. Aí eu vou me lembrar da minha aliança, firmada entre mim e vocês. Eu vou me lembrar que eu tenho um compromisso com vocês. Eu vou me lembrar que eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. Percebe? O arco serve para a gente, e o arco em um certo sentido serve para Deus, mas isso parece não fazer sentido, não é? Porque quando Deus diz assim, eu vou me lembrar, parece que ele se esqueceu, não é? Deus se esqueceu de algo. Será que ele vai estar lá andando, olhando a terra, dizendo, vou matar todo mundo? Não, o arco-íris está aqui, não vou fazer mais isso. A gente tem que pensar isso, não é verdade? O arco-íris é o freio de Deus. Queridos, o que Deus está fazendo aqui não é nos ensinando que ele tem Alzheimer. O que ele está fazendo aqui não é nos ensinando que ele se esquece de suas promessas. O que Deus está fazendo aqui não é dizendo que ele lida com a gente de qualquer maneira, não. O que Deus está fazendo aqui é aquilo que nós fazemos com a criança. Nós descemos a linguagem da criança para falarmos de uma maneira que ela entenda, não é verdade? Nós não chegamos para a criança e falamos de uma maneira que ela não entende. Deixamos nosso filho na escola e viramos para ele e dizemos, por obséquio, por que você chora, ô pequenino? A gente não faz isso. Papai irá para o seu trabalho. E lá ele vai fazer isso, aquilo. E quando der 18 horas e 30 minutos, ele voltará para te pegar. A gente não faz isso. A gente fala na linguagem da criança, a gente desce na linguagem dela. Meu filho, não tenha medo. Meu filho, não se desespere. Meu filho, papai vai logo ali. Meu filho, em pouco tempo, papai volta. Você está seguro, você está bem. Eu não me esquecerei de você. A gente fala na linguagem da criança para que a criança possa entender. É isso que Deus faz com a gente. Quando ele vira para mim e para você, ele diz, olha, quando eu ver o arco, eu vou me lembrar. Ele está nos dizendo, eu tenho uma promessa com vocês. Eu empenhei e eu coloquei um arco. E veja, você pode ter certeza de que eu vou cumprir a minha palavra. É isso que Deus quer dizer. Você pode ter certeza de que eu não vou falhar na minha palavra. Você pode ter certeza que não vai haver erro. Você pode ter certeza que eu não vou esquecer de vocês e as águas vão cair sobre vocês. Quando Deus faz isso com Noé, comigo, com você, Ele está pensando na gente e não nele. Nos dando ainda mais segurança. Mas veja, não apenas ele iria olhar, mas ele também diz a Noé que Noé deveria olhar. Porque o versículo 17 e o texto que nós estamos lendo acaba assim hoje. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne. Agora Deus diz a Noé, Noé, olhe, a minha palavra agora está ratificada com um arco que eu coloquei no céu. Você precisa contemplá-lo e você precisa saber que eu não falho nas minhas palavras. É algo semelhante a um homem reto, não a uma expressão nordestina nossa, a um cabra safado. Não a esse homem, mas a um homem reto, a um homem temente a Deus, que coloca uma aliança no dedo da sua esposa no casamento. A um homem que na frente da igreja, diante de Deus e diante dela, faz promessas a ela, colocando um anel, colocando uma aliança, dizendo, minha filha, é na saúde ou na doença.
É na alegria ou na tristeza. É na riqueza ou na pobreza. É só você, não vai ter outra. Nada vai me separar de você. Eu nunca vou lhe abandonar. Percebe? A única coisa que vai me separar de você é a morte. É até que a morte separe. Eu não vou traí-la. Eu não vou deixá-la. Eu não vou abandoná-la. Você pode ter certeza, e como certeza eu coloco na sua mão uma aliança. A minha palavra é ratificada com esse anel. Veja, o que é que ele está dizendo para essa mulher? Que quando ela tiver medo, dúvida, qualquer tipo de angústia, ela pode olhar para a aliança. E essa aliança vai relembrar ela daquele dia que aquele homem fiel fez a promessa: eu não vou te deixar. E essa mulher terá então o seu coração aquietado, aquietado, porque ela sabe que aquele que prometeu a ela é um homem fiel e ele vai cumprir essa promessa. Deus coloca o arco-íris justamente nessa perspectiva, como uma garantia visível da sua misericórdia, como uma garantia visível de que ele tem sido gracioso para conosco. E é isso que nós precisamos ter em mente hoje, queridos. Porque veja, quer você creia em Deus ou não, quer você creia na Bíblia ou não, quer você possa estar achando verdade ou mentira aquilo que eu estou falando aqui, você já está zombando na sua mente, dizendo, está falando de Noé, quer você zombe de Deus, nada vai mudar uma realidade. A realidade de que você e eu, até mesmo você que zomba de Deus e que rejeita sua palavra, você e eu não somos destruídos pelo dilúvio hoje por causa da misericórdia de Deus. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem sido misericordioso com você. Você pode não dar bola para o arco-íris. Você pode zombar disso. Mas ele é e ele vai continuar sendo um sinal de que mesmo nessa sua dureza terrível de coração, Deus tem sido misericordioso com você. Deus tem sido gracioso com você. Você zomba dele e ele diz: eu não vou te matar agora. Eu vou te dar a chance de ainda viver mais. Eu vou ser paciente com você. Queridos, é isso que Deus tem feito com o ser humano. Assalto, aborto, estupro, roubo, mortes terríveis, enganos, mentiras, filhos honrando pai e mãe, homens quebrando o dia do Senhor. Deus tem olhado para esse mundo e tem dito: eu ainda tenho derramado misericórdia sobre vocês. Por isso que Matthew Henry vai dizer que o velho mundo foi destruído para ser um monumento da justiça de Deus. De forma que este mundo permanece até esse dia como um monumento da misericórdia de Deus, de acordo com o juramento de Deus. Veja, o mundo antigo foi destruído para que Deus dissesse: eu vou destruir os homens que pecam. Esse é o monumento. O mundo novo hoje, o mundo em que nós vivemos, ainda está como está, sem ser destruído por Deus, porque ele é um monumento da misericórdia do Senhor. Porque o Senhor tem dito: eu tenho derramado misericórdia. Diante disso, queridos, não há como nós não pensarmos hoje que essa misericórdia de Deus sobre a raça humana, ela tem os dias contados. Nós gostamos quando ouvimos sobre misericórdia, não é? Nós gostamos quando ouvimos que Deus não vai nos matar, não é? Nós gostamos quando ouvimos sobre graça, não é? Deus é gracioso, Deus é bom. Tá vendo? Se eu não morri hoje, é porque Deus é misericordioso. Vou continuar na minha vida de pecado, porque tem misericórdia sobre mim. De fato, há misericórdia sobre você hoje. Mas essa misericórdia de Deus sobre a sua vida, você que é um ímpio, você que vive no pecado, você que está distante de Deus, elas estão com os dias contados, com as horas contadas, com os minutos contados, com os segundos contados. Sabe por quê? Porque em seu decreto Deus determinou
um dia em que um outro evento global vai acontecer. Esse evento tem hora marcada, data marcada, dia marcado. E será um evento de terrível destruição para o mundo inteiro. Não será uma terceira guerra mundial, com bombas atômicas caindo, como a gente vê nos filmes. Talvez você tenha medo disso. Homens temem isso e constroem abrigos debaixo da terra. E gastam milhões para isso. Se tiver uma guerra, primeiro sinal, eu vou para o meu abrigo, eu me escondo. Uma guerra nuclear não é nada perto desse evento. Nada. Se você teme uma guerra nuclear, você deveria temer muito mais esse evento. Não é uma pandemia, como muitos pensaram acerca do Covid. Vai matar todo mundo vai morrer. Vai vir outro vírus um dia que vai destruir todo mundo. Vai contagiar pelo ar, quem respirar vai estar morto. Não é isso. Antes fosse um Covid, antes fosse um vírus terrível que matasse cada homem. É muito pior do que isso, esse evento que vai acontecer. Lucas define muito bem que evento será esse. Quando ele vai dizer assim, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será, de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Veja, mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos dias de Noé, percebe? O dilúvio era um exemplo do que vai acontecer agora. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que é que estava acontecendo nos dias de Noé? Aquilo que acontece hoje. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, aconteceu o quê? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você está entendendo o que Deus fala aqui? Tem misericórdia sobre sua vida hoje. Hoje o Senhor tem permitido os homens comerem, beberem, se darem em casamento. E muitos homens têm vivido assim. Vivem a vida achando que viverão assim eternamente. Usufruem do que querem, fazem o que querem, seguem o seu coração. Amam os prazeres daqui, acham que tudo que eles têm é aqui. Mas os homens de Noé fizeram isso e tiveram uma surpresa, o dilúvio caiu. Os homens de Sodoma fizeram isso e tiveram uma surpresa, caiu fogo do céu. E sabe o que é que vai acontecer nesse grande dia, quando Cristo voltar? Assim como caiu fogo e enxofre do céu e matou a todos, vai cair fogo e enxofre do céu e vai matar todos os ímpios. Nesse momento é o momento em que Deus corta a linha da misericórdia para com a humanidade. E queridos, essa linha é tão fina, mas tão fina como a teia de uma aranha. Só basta o Senhor dizer, é agora. Só basta Deus dizer, vai, meu filho. A gente não sabe dia, a gente não sabe hora, e é por isso que ele diz, será como um ladrão, que nós não sabemos quando vai acontecer. Esse dia será o dia mais terrível da humanidade para os ímpios, porque todos serão lançados no inferno, mas será um dia também de alegria para o verdadeiro povo de Deus, porque eles serão conduzidos ao céu. A pergunta que eu te faço hoje, então, é: você está pronto? Você está pronto? Porque ou Cristo volta, ou você morre. E também você não sabe quando você vai morrer. Mas você não tem como fugir de um encontro. Você um dia vai estar diante de Deus. Você lá. E Deus na sua frente. E se esse dia for hoje? Se esse teto se abrir agora? Se como um relâmpago agora Cristo volta? Se como um relâmpago ele para aqui? Nessa terra e todos os homens o veem. O que você faria? Tremeria de medo?
Procuraria um lugar para se esconder. Colocaria a mão na cabeça e dizia: o que é que eu fiz? Eu rejeitei, achei que ele não existia. Choraria desesperadamente. Esmurraria seu corpo por raiva de você ter sido tão tolo que preferiu mais coisas daqui e rejeitou aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que é que vai ser esse dia, queridos? Vai ser um dia de choro, de pranto. Você já viu alguém morrendo? Você já viu o ambiente de um velório? Quando as pessoas estão desesperadas? Aquilo vai ser fichinha. Porque aquilo é um choro isolado de um determinado tipo de pessoa. Nós vamos ver pessoas de todos os países chorando amargamente. Porque sabe o que é que resta a essas pessoas? A mais terrível frase da Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Querido, em que situação você estaria? Nós precisamos hoje sondar nosso coração. Talvez você não saiba nem porque você veio aqui, mas Deus trouxe aqui hoje para falar isso para você. Que um dia essa misericórdia que repousa sobre nós vai acabar. Que ainda que nós estejamos experimentando as nuvens de misericórdia do Senhor, um dia essas nuvens serão dissipadas pelo sol da justiça, que com intenso fulgor vai consumir os ímpios, e com sua intensa luz vai salvar os que vivem na luz, naquele que é a luz do mundo, Cristo Jesus. Se a sua situação hoje é: eu choraria desesperadamente, eu estou longe de Deus. Esse Deus que é gracioso estende a mão para você hoje e te diz: meu filho morreu por pessoas pecadoras como você. Meu filho morreu justamente para perdoar pecadores como você. O que você deveria fazer é se arrepender dos seus pecados. É buscar Deus enquanto você pode achar. É invocar esse Senhor enquanto Ele ainda está perto. Porque quando as portas da misericórdia se fecharem, não haverá mais ninguém que poderá passar por elas. Elas ainda estão abertas. O noivo ainda grita: venham para o meu banquete. Você é responsável por aquilo que você vai fazer com a sua vida. E que nós, irmãos, nós que já cremos em Cristo, diante desse Deus que derramou misericórdia sobre a nossa vida, dia após dia, que nós tenhamos cuidado com os enganos desse mundo caído que transforma coisas boas em ruins, desse mundo caído, onde as pessoas desagradam ao Deus, que derrama graça e misericórdia sobre elas. Que nós tenhamos cuidado para que nós não venhamos a viver uma vida que desagrada ao Senhor, que entristece ao Senhor, como a humanidade tem vivido. Você já parou para pensar qual é a sensação de Deus, olhando do céu e vendo um arco-íris, que Ele criou como um símbolo de misericórdia, sendo usado como um símbolo para o pecado? Você já pensou o que é que Deus pensa sobre isso? Essa deve ser a mesma sensação de quando Ele olha para esse mundo tão belo que Ele criou e observa que nós temos destruído a nós mesmos, arruinado a criação e contaminado cada parte dele com nossas práticas pecaminosas. A instrução do Senhor para o seu povo é: sejam santos, assim como eu sou santo. O mundo pode ser ímpio, mas nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados a uma vida onde, justificados pela fé, a gente tem paz com Deus e procura ser como aquele que nos justificou. Graças a Deus, então, por Cristo Jesus, que com sua morte e sua ressurreição garante a gente um caminho de volta ao Pai, um caminho de restauração, um caminho de perdão, um lugar onde sempre haverá sobre nós a graça de Deus. Nesse local, as cordas da graça, da misericórdia nunca mais serão cortadas, porque lá não haverá mais pecado, nem necessidade de misericórdia, porque não haverá mais culpa em nós.
A única coisa que nós iremos usufruir é graça, as boas dádivas do Senhor. Um local de ausência do pecado. Um lugar onde Ele próprio, Cristo Jesus, há de estar conosco. Irmãos, nós veremos Cristo. Nós cearemos com Cristo. Nós adoraremos a Cristo por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos. Louvado seja o misericordioso, gracioso e santo Deus, do nascente ao poente, desde agora e para sempre. Fiquemos em pé em resposta à pregação que temos ao Senhor.